E aí pessoal, tudo bem? Aqui Paulo Brainer, só avisando para vocês antes de começar a nossa aula que a vacinação contra a Covid-19 já está disponível para os adolescentes a partir dos 12 anos. Então não fica de fora dessa, pois é importante que todos estejam vacinados. A vacinação acontece todos os dias, de segunda a sexta, a partir das 8 até as 15 horas. Sábados e domingos, das 8 ao meio-dia, lá na quadra da Escola Pereira Carneiro. Os adolescentes que estão na zona rural devem procurar a unidade de saúde mais próxima e fazer o agendamento da vacina, tá? É importante que vá acompanhado de um responsável maior de 18 anos. Então, galera, tá esperando o quê? Vamos juntos combater esse vírus. Atenção, porque vai começar a aula de ciências. Olá pessoal, boa tarde, tudo bem com vocês? Estamos aqui hoje para a nossa aula de revisão, que vai ajudar vocês a responderem a prova daqui a pouquinho. Então, muita atenção, tá certo? Vamos iniciar com a correção da aula anterior, que falava sobre o olho. Então, na primeira questão, ele pedia para vocês assinalarem corretamente a alternativa que indicava o nome da parte do olho que se caracteriza por uma abertura onde a luz entra. Então, a alternativa correta seria letra C, onde fala que é pupila. Na segunda questão, ele pergunta qual é, na espécie humana, a cor dos olhos se deve a qual pigmentação? De que? No caso, seria letra C também, da íris. Na terceira questão, ele pede para vocês assinalarem qual é a anomalia do aparelho da visão que está relacionada ao enunciado. Então, a alternativa correta seria a letra B, que é a miopia. Na quarta questão, ele pede para assinalar a alternativa correta que diz respeito aos problemas da visão. Então, a alternativa correta, a letra E, que diz que a miopia, ela se caracteriza-se pela dificuldade de enxergar de longe e é corrigida por meio de lentes divergentes. Então, agora nós vamos iniciar, com os conteúdos de as drogas e seus efeitos no organismo humano e a vida é a melhor opção, como automedicação, dependência química e uso de drogas. Então, o que é droga, Acho que vocês lembram um pouquinho. Então, droga, ela é toda e qualquer substância natural ou sintética que é introduzida no organismo e modifica suas funções. Então, uma das drogas muito conhecida é o álcool, o alcoolismo, que age no modo destrutivo, porque ela vai atacar diretamente o glutamato, que é um neurotransmissor envolvido em diversas funções, como, por exemplo, o raciocínio e o movimento. E o aumento da concentração do álcool no sangue faz com que a pessoa perca a capacidade de julgamento, memória, percepção sensorial e a coordenação motora. Então, o que são drogas sintéticas, Então, as drogas sintéticas são aquelas substâncias ou misturas de substâncias exclusivamente psicoativas, produzidas através de meios químicos, cujos principais componentes ativos não são encontrados na natureza. Então, quais são os efeitos que essa droga pode ocasionar no nosso organismo, Então, as drogas, elas podem diminuir a atividade mental, que são chamadas as drogas depressoras, que vão fazer com que o cérebro funcione de forma mais lenta. E essas drogas, elas diminuem a atenção, a concentração, a tensão emocional e a capacidade intelectual. Outra consequência dessas drogas é as drogas que aumentam a atividade mental. Então, elas também são chamadas de drogas estimulantes e fazem o cérebro trabalhar de forma acelerada. Exemplo, a cafeína, o tabaco, a anfetamina, a cocaína e o crack. E, por fim, nós temos as drogas que alteram a percepção, que são chamadas de alucinógenas, porque provocam distúrbios no funcionamento do cérebro que passam a funcionar de forma desordenada, como uma espécie de delírio. Exemplos, os cogumelos, o LSD, o êxtase, a maconha e o haxixe. Quando a gente ingere uma grande concentração dessas drogas, acontece a overdose,
que é um termo utilizado cientificamente para denominar a exposição do organismo a grandes doses de uma substância química, seja ela um medicamento, uma droga ou qualquer outro tipo que cause esses efeitos. A partir daí, nós temos a dependência química. O que é a dependência química? As drogas, como a gente já viu, sejam elas lícitas ou ilícitas, elas podem levar a uma dependência química, que faz com que o usuário sinta a necessidade de sempre estar utilizando com mais frequência. Então, os dependentes químicos não conseguem ficar mais sem essa droga. Então, é quando acontece a dependência química. Então, aqui nós temos, né, um fluxograma que mostra os tipos de drogas mais utilizadas, como cocaína, o uso abusivo do álcool, a inalação do lança-perfume, o êxtase e o consumo da maconha. Então, a dependência química acontece porque muitas drogas dessas, elas atuam na área do cérebro responsável por gerar sensações de prazer. Então, os dependentes químicos, eles só conseguem ativar essa área cerebral com o consumo da droga. E em casos graves, algumas pessoas elas passam a dedicar sua vida ao uso dessas substâncias, deixando de fazer suas atividades e tarefas cotidianas e esquecendo-se de cuidar da própria saúde. Então, uma advertência que eu tenho aqui é o não se automedique, certo? O que é se automedicar? É usar qualquer tipo de remédio, né, que é um tipo de droga também, de forma sem que seja orientado por um médico. Por quê? Porque esse consumo, né, desse remédio, ele pode causar também dependência. Então, é isso que é a automedicação. Então, é importante que vocês não se automediquem e também orientem os pais de vocês aí em casa. Então, todo e qualquer medicamento provoca alteração do modo regular do funcionamento do corpo. Embora sejam fabricados para curar, muitos deles têm efeitos prejudiciais e não desejados, como os efeitos colaterais, e podem prejudicar quem os consome. Por isso, é fundamental o hábito de medicar-se apenas sobre receita médica e por mais atraentes que sejam os apelos publicitários, não se deixem seduzir. Tá? Então, quando o médico receita, ele sabe a concentração correta para o seu organismo e ele tem todo o respaldo. Mas aí vocês não se automediquem sem uma orientação médica, tá certo, pessoal? Então é isso, fiquem com Deus, boa prova, prestem bem atenção nas perguntas e até a próxima aula. Obrigada, tchau!